Olá, muito bom dia! Que bom que você está aqui. Hoje é dia 9 de dezembro de 2024, 6h15 da manhã, e você está no melhor lugar que você poderia estar, no colo do Pai. Que bom que você chegou até aqui. Hoje quero pensar com você a respeito da fé. E eu começo perguntando para você: você tem fé? Como anda o seu nível de fé por esses dias? Se a sua resposta foi positiva, parabéns! Mas tem tantas e tantas pessoas que nesse exato momento, nesse dia, estão sem fé, desesperançosas e sendo praticamente engolida ou esmagada pelos problemas. Eu não sei se você já se sentiu assim em algum momento, mas eu quero te dizer que existe reversão desse problema e existe vida da parte de Deus para mudar essa realidade. Sabe, a fé é algo tão, mas tão importante na vida de uma pessoa. A fé bíblica, a fé alinhada com as Escrituras é tão importante que Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, vai dizer o seguinte: que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que estão querendo se aproximar de Deus, eles tenham fé. Não apenas que Deus existe, mas que Deus é recompensador para aqueles que estão buscando a Deus. Eu quero reforçar aqui os meus parabéns para você que chegou até aqui, porque isso mostra o seu interesse em conhecer a Deus, a vontade de Deus, através desse canal. E é para isso mesmo que a gente está aqui, para ajudar você a desenvolver a sua fé, desenvolver a sua vida espiritual e fazer você, por meio dos princípios que são aqui compartilhados, prosperar, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha também. É a vontade de Deus para a nossa. A vontade de Deus é que todo filho ou filha dele prospere. Às vezes, nós temos uma ideologia, uma ideia errada do que é prosperidade verdadeira. Porque a gente ouve tanta coisa, hoje a informação é tão acessível a todos nós, e às vezes, quando falamos de prosperidade, associamos isso ao dinheiro, às posses. E olhe, que dinheiro, posse, finanças, bens, está dentro de um grande pacote chamado prosperidade. Mas a prosperidade verdadeira, que vem diretamente de Deus, o nosso Pai, para nós, ela começa aqui dentro. E a primeira evidência de uma pessoa próspera não é dinheiro, não é bens ou riquezas. A primeira evidência de uma pessoa próspera verdadeiramente é a paz. Mas não é qualquer tipo de paz. É uma paz tão, mas tão, tão grande, tão poderosa, que a Bíblia diz que ela não cabe nem na nossa caixinha racional. É uma paz que vai além do entendimento humano. Por quê? Porque é uma paz sobrenatural. É uma paz que extravasa os nossos esforços, os nossos projetos. É uma paz que vem diretamente da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus para nós. Essa é a verdadeira paz. Então, uma fé alinhada com a vontade de Deus vai promover sintomas. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a voz de Deus. E é ouvindo a voz de Deus que a fé do tipo de Deus cresce no nosso coração. E essa fé começa a produzir sintomas, evidências. Como falei, a paz verdadeira ou sobrenatural, a paz que vem de Deus, é o primeiro desses sintomas. Agora, tem uma coisa muito importante que eu e você precisamos saber. E está escrito, olha, lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, diz o seguinte: nós somos de Deus, e porque somos de Deus, nós não estamos tendo parte com o mundo e nem com aquilo que está no mundo. Olha, se nós somos de Deus, o mundo não está em nós, e nem tampouco nós estamos no mundo. Deixa eu te explicar melhor do que se trata essa questão. Mundo não é globo terrestre para a Bíblia, tá bom? A palavra mundo, ela significa um sistema de governo.
A palavra mundo significa um sistema de governo. Não é o mundo geográfico, não é o globo terrestre que a Bíblia está sinalizando ou querendo dizer, porque neste mundo globo terrestre, nesse mundo geográfico, todos nós estamos e não tem como sairmos dele, não é isso? Mas o mundo que a Bíblia está dizendo e que está nos incentivando a não mais pertencer e nem tampouco andar conforme as orientações deste mundo, é um mundo governado pelo inimigo. E vou ser mais direto aqui, porque quando nós falamos de inimigo, nós temos realmente um inimigo e a Bíblia fala sobre ele. Mas é ainda uma palavra branda para dizer que o nosso inimigo, ele atende por um nome, e o nome dele é Satanás. Então, a Bíblia diz que nós temos um inimigo, e ele é um inimigo da nossa alma. Ele não está brincando de ser mal, ele não está brincando de ser tenebroso. Ele realmente é, na sua natureza e na sua essência atual, mal, perverso, tenebroso. E nós não podemos andar por essa influência. E talvez você possa estar ouvindo o que eu estou te dizendo aqui e quem sabe pensando coisas do tipo, o que seria muito normal até, dizendo assim, mas eu não me associo com esse tipo de gente, eu não ando nessas influências, eu sou uma pessoa que só procura fazer o bem. E eu acredito de verdade, eu também sou dessas pessoas. Mas quando a Bíblia está falando sobre o mundo e está dizendo que o mundo jaz no maligno, ela está falando que existe uma influência que nos afasta da presença de Deus. Existe uma influência, existe um poder que tenta a todo custo nos desconectar de Deus, da paternidade de Deus, da vontade de Deus e dos planos e das promessas que Deus tem para nós. E para essa influência má, que a Bíblia chama de mundo, sistema de governo do mal, nós não podemos ser partidários. Nós temos que ser radicais em nos afastar o mais rápido e completamente possível disso. Agora, para que você tenha um entendimento melhor ou maior do que é esse mundo que a Bíblia está dizendo, é um sistema de governo que está baseado em 3 aspectos ou 3 fundamentos. Então, o que sustenta esse mundo que a Bíblia está dizendo mal e tenebroso é o desejo desordenado dos olhos, é o desejo desordenado das nossas vontades próprias, que a Bíblia chama de carne, e é a soberba do homem. Esses 3 pontos sustentam o mundo, ou essa influência das trevas que tenta a todo tempo concorrer com a vontade de Deus. Então, agora que você já sabe o que é mundo, e também já sabe que a Bíblia diz que o mundo jaz, está sob a influência do maligno, eu e você precisamos ir para um outro tipo de influência, ou nos submetermos, melhor dizendo, a um outro tipo de influência para governar a nossa vida. E que influência é essa, Michael? É a influência de um pai de amor, que literalmente nos recebe como filhos amados, que literalmente nos coloca no seu colo para sermos cuidados, consolados e que nos ajuda em todo o nosso processo de desenvolvimento, nos assessorando, nos protegendo, nos provendo. Agora, para que nós possamos sair dessa influência aqui, que a Bíblia diz que é de um mundo mau e tenebroso, e virmos para uma outra influência, que a Bíblia chama de reino do Filho do amor de Deus, ou do reino de Deus, ou de um reino onde Jesus Cristo é o Senhor e o governante, nós não precisamos morrer. Vou repetir, para sair de uma influência de um mundo mau e tenebroso e ir para uma outra influência, onde Deus está governando e Deus está promovendo as influências e assessorando, nós não precisamos morrer. Nós não precisamos de outra vida, como alguns pensam. Não. A Bíblia é clara. E a Bíblia diz que nós precisamos, sim, nascer de novo. Lá em João, no capítulo 3, está acontecendo algo muito, muito importante. Existe lá um encontro, um diálogo entre um homem extremamente religioso, intelectual, culto, treinado dentro da doutrina religiosa, e é um homem chamado Nicodemos. Ele era o príncipe, vamos dizer assim, o líder maior dos religiosos da época ali, e pelo menos da religião mais destacada. E ele estava
curioso com os feitos de Jesus, com a maneira que Jesus conduzia as coisas, com a multidão que estava seguindo Jesus e com tudo o que Jesus estava realizando. Ele sabia que Jesus não era mais um religioso, ele sabia que Jesus não era mais uma pessoa diferenciada, ele sabia que Jesus era alguém completamente diferente, para não dizer fora da curva. E ele planejou ir ao encontro de Jesus, e ele fez isso num momento oportuno, onde ele não pudesse se expor, ou não precisasse se expor. E lá nessa conversa, nesse diálogo, ele, quem sabe, colocou todo o seu conhecimento religioso, ele colocou ali os seus argumentos, quem sabe até a sua doutrina religiosa, mas a essência da conversa é uma dúvida que Nicodemos tem. E ele pergunta: mestre, o que é necessário para alguém acessar o reino de Deus, ou para alguém viver a vida eterna? Jesus falou para ele assim: isso é uma coisa simples, porque a resposta foi rápida e imediata, né? Jesus disse: é necessário nascer de novo. Quando Jesus fala de nascer de novo, o cérebro de Nicodemos, que só processa o que ele já conheceu ou viveu, quem sabe resgatou lá do seu inconsciente uma informação de como foi o seu nascimento, que passou por um processo ali relacional com a sua mãe, quem sabe ele, com a sua experiência de vida, já participou de momentos como esse, quem sabe com seus próprios filhos, ou quem sabe com pessoas conhecidas, e ele associou o nascer de novo à necessidade de um processo natural, fisiológico, biológico, que acontece entre uma criança no ventre da sua mãe. Quem sabe, naquela época, se nós estivéssemos nessa mesma conversa entre Jesus e Nicodemos, nós teríamos as mesmas dúvidas. E Jesus, quando disse para ele: é necessário você nascer de novo, ele ficou num conflito, porque ele falou: como é que um homem grande como eu, desenvolvido, adulto, vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus, vendo e percebendo que ele estava racionalizando as coisas e trazendo a conversa para o nível do intelecto, Jesus o ajudou, dizendo: não é sobre esse nascimento que eu estou falando. Eu estou falando de um outro tipo de nascimento, que não é pelo ventre de uma mulher, mas que é um nascimento sobrenatural ou espiritual. É necessário que você nasça da água e do Espírito. Jesus está realmente sinalizando a necessidade de nascer espiritualmente de novo. Eu não sei qual é a sua necessidade. Quem sabe você possa ser uma pessoa que já teve experiências religiosas, que quem sabe até mesmo veio de uma família com ensinamentos religiosos. E quem sabe, juntando tudo isso, ainda você não seja uma pessoa plena, feliz, ou não se sinta realizada. Eu não sei, mas você sabe. Eu quero te dizer que a religião, ela não é ruim de tudo, mas ela é insuficiente para nos dar aquilo que nós mais precisamos. É uma nova vida. E essa nova vida está condicionada a uma nova natureza. Nós não podemos continuar a ser guiados por uma natureza humana caída, que o pecado deformou para com a vontade de Deus. Nós temos sim a necessidade de nascermos de novo, espiritualmente falando, porque com essa nova consciência, nós temos a oportunidade de renovar a nossa mente, e com a mente renovada, segundo a vontade de Deus, aí sim, nós temos todas as possibilidades para viver uma nova vida. Olha, eu quero te dizer que a vida que Deus tem para você, para mim, é uma vida extraordinária, uma vida incrível. Nós nem podemos contemplá-la com essa mente racional, com esses olhos naturais, nem o melhor que já ouvimos, humanamente falando, é capaz de trazer, assim, uma descrição com mais clareza. O que Deus preparou para aqueles que o amam, a Bíblia diz, está além do que os olhos viram, do que os ouvidos ouviram, do que a mente processou, do que o coração sentiu. É algo maravilhoso. Isso está posto para você e para mim em formas de promessa, mas as promessas de Deus, elas precisam passar pelos processos. Então nós recebemos a promessa de uma nova vida, ela aponta o nosso futuro, o nosso destino, mas do presente para frente, nós perseguimos esse futuro, nos submetendo a Deus, passando pelos processos que precisamos e nos aperfeiçoando em meio a tudo isso, amadurecendo. Olha, o que você pode fazer hoje para conseguir amadurecer um pouco mais em relação à vontade de Deus? Eu vou te dar 2 dicas práticas, 3, melhor dizendo. A primeira delas, você precisa melhorar a sua relação com a Bíblia. A Bíblia é um testamento que relata a vontade de Deus e tudo que nós precisamos saber sobre Deus. Comece
a ler a Bíblia. Se para você é novo ler a Bíblia, eu vou te dar mais uma dica dentro disso. Comece a ler a partir do Novo Testamento, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso vai te ajudar demais. Segunda dica, ore. Mantenha tempos de oração intencionais e programados. Se você não tem hábito de orar várias vezes ao dia, ou não tem o hábito, a prática ainda de orar enquanto você faz outras coisas, o que é certo, o que é correto, o que é necessário, ore de forma programada. Coloque seu relógio em um horário específico e diga, agora é o horário de orar, falar com Deus, meu Pai, me conectar. Isso é mais simples do que você imagina, mas é mais poderoso do que você pensa. E a terceira dica, que vai te ajudar demais também, é você estar presente aqui nos devocionais do canal do Colo Pai, onde você tem aqui todas as manhãs informações poderosas da parte de Deus, que vão te ajudar com ferramentas práticas para você viver uma vida que vence o mundo. O que vence o mundo é uma fé alinhada à vontade de Deus, uma fé verdadeira, uma fé que é espiritual e não racional, uma fé que é resultado de ouvir a voz de Deus. Com essas 3 dicas, eu tenho certeza que nas próximas semanas ou nos próximos meses, você vai ver muita diferença. Que bom que você esteve aqui. Esperamos você amanhã, nesse mesmo lugar, no nosso canal, para você receber novas orientações da parte de Deus. Quero te pedir algo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Se você ainda não ativou as notificações do sininho em algum lugar aqui, por favor, faça isso também. E vá além. Seja um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Compartilhe esse devocional com seus amigos, com seus familiares e vamos juntos propagar a vontade de Deus, a sua palavra e fazer as pessoas se aproximarem e se conectarem do Senhor. Um forte abraço, que o seu dia seja extraordinário. Nos vemos em breve.